Nem toda oferta agrada a Deus, mas todo coração sincero é visto por Ele. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa nesta terça-feira, dia 11 de março. É uma alegria estar aqui com você. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós nos entregamos ao Senhor já no começo desse dia e pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas casas. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra e nos perdoe. Perdoa todos os nossos pecados e fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler aqui então Gênesis capítulo 4, verso de número 1. Quero lembrar você só para verifique se você é inscrito no canal e também se você gostar, dê like, isso vai ajudar para que outras pessoas possam receber essa mensagem também. Então, Gênesis capítulo 4, verso de número 1 diz assim: E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Até aqui. Nós vamos ler até esse versículo e vamos entender o que esta palavra nos ensina nesta manhã. Nós começamos dizendo que nem toda oferta agrada a Deus, mas todo coração sincero, ele é visto por ele. Nesse trecho que nós vimos aqui, a apresentação dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, ambos trouxeram oferta ao Senhor. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, ou seja, os primeiros frutos do seu rebanho, ou seja, a melhor parte. É isso que o versículo 4 está nos ensinando. Caim trouxe os frutos da terra, mas sem nenhum detalhe. Observe que a Bíblia não faz nenhum detalhe sobre a qualidade desta oferta. E quando nós falamos da qualidade, nós temos que lembrar daquela passagem da viúva pobre, que ela ofereceu 2 moedinhas sem valor nenhum, mas Jesus disse, ela deu mais do que todos, porque o que ela deu na sinceridade do seu coração. Então é o coração que faz a diferença, não é o valor da oferta. E o que aconteceu? Voltando aqui para o texto de Gênesis, Deus ele aceitou a oferta de Abel, mas ele rejeitou a de Caim. Caim ficou irado e Deus advertiu Caim, nós vimos, ele falou, se procederes bem, não é certo que serás aceito, então significa que Caim não procedeu, ele trouxe a oferta, mas nós podemos aqui imaginar que ele trouxe a oferta de qualquer jeito, sabe? Não era algo de coração, não era algo sincero, porque o Senhor diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então por que Deus rejeitou a oferta de Caim? A Bíblia ela não entra em detalhes. Aqui o que nós estamos vendo e tirando aqui é do próprio texto, mas ele não entra em detalhe exatamente o que aconteceu. Mas alguns pontos aqui nos ajudam a entender. A primeira é a questão do coração, que nós já falamos. Hebreus 11, versículo 4, ele fala que Abel ofereceu pela fé. Por isso que a oferta de Abel foi aceita. Então nós podemos entender que a Caim não ofereceu pela fé. Então o problema de Caim não era a oferta em si,
ou o valor da oferta, nada disso, mas a atitude dele diante de Deus. Amados, o Senhor, ele não olha só a nossa ação, mas ele olha o nosso coração também. Também aqui nós vemos um princípio muito importante. O princípio de ele ter levado ali, diz que ele trouxe dos primogênitos. O que são os primogênitos? Primogênitos, desculpe. São os primeiros frutos, no caso do rebanho de Abel. Então, Abel deu o melhor, a prioridade a Deus, enquanto Caim, aparentemente, deu algo comum, porque não foi acompanhado dessa fé, dessa sinceridade, e Deus sempre deseja que nós entreguemos para Ele o nosso coração. Então, quando nós falamos de dar primeiro a Deus, dar o melhor a Deus, significa dar o nosso coração, de todo o coração, com sinceridade. E também nós vemos que Caim teve uma atitude diante da correção de Deus. Em vez de Caim ele se arrepender quando Deus chamou a sua atenção, e a palavra de Deus diz que não há pai que não corrija o seu filho, e quando nós corrigimos o nosso filho, nós corrigimos para o bem dele e não para o mal, mas nós vemos que a atitude de Caim não foi uma atitude de arrependimento, mas Caim se encheu de ira, mostrou aqui um coração endurecido. Então, esse episódio que nós lemos de Gênesis 4, de 1 a 7, ele revela para nós o princípio do coração, que é o princípio da adoração verdadeira. Deus, ele não quer apenas aquilo que nós fazemos, mas como e com que coração nós fazemos. Entende? Ele não quer só o que fazemos, mas como e com que coração nós fazemos. E o verso 7, ele nos ensina sobre a luta contra o pecado. Luta que todos nós enfrentamos e que Caim deveria ter enfrentado também, que possivelmente Abel tivesse enfrentado também. Ele diz: o pecado sempre bate à porta, mas cabe a nós dominá-lo com a ajuda de Deus. Nos render a Deus e não ao pecado. E aqui nós vemos, por exemplo, uma referência a Romanos capítulo 12, verso 1, porque nós enfrentamos o pecado todos os dias quando nós acordamos e abrimos os nossos olhos. Temos o dia pela frente, nós enfrentamos o pecado. Por isso que Romanos 12, 1 diz assim: apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, o nosso dia a dia na prática. Então, dentro desse texto, para nós terminarmos, nós precisamos talvez responder essa pergunta, começar esse dia fazendo essa reflexão. O que é que nós estamos oferecendo a Deus? Nosso melhor ou apenas aquilo que sobra? Nós estamos oferecendo a Deus de coração, com integridade, com sinceridade, ou nós estamos entregando ao Senhor de qualquer jeito, não colocando Ele como uma prioridade na nossa vida? Então essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Então hoje, podemos tirar como uma reflexão desse texto que nós devemos entregar a Deus o melhor. Então entregue a Deus o melhor que você tem, o melhor de você, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja na oração. Entregue o melhor. Não entregue o que sobra, o resto, mas dê o melhor, dê a primícia, o primogênito, dê com sinceridade de todo o teu coração, porque Deus, ele não rejeita quem o busca de coração sincero. Ele não rejeita nunca. Ofereça a Ele o seu melhor hoje e Ele vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos apresentar ao Senhor esse dia que está começando, os nossos planos, os nossos projetos, mas acima de tudo, queremos fazer a tua vontade, agradar o Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos entregar ao Senhor nesse dia, em tudo aquilo que nós fizermos, aonde nós formos, no nosso trabalho, na nossa família, o melhor, em nome de Jesus. Por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos capacite. Pai, dá-nos do teu Espírito Santo e ajuda-nos nesse dia. Abençoa cada família aqui representada com proteção,
com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade, com provisão. Abençoa-nos, Senhor, é o que eu te peço. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te exaltamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero lembrar você que hoje nós temos às 7 horas, daqui a pouquinho, nós temos o devocional com a pastora Ana. Às 21 horas e 30 minutos nós temos a oração da noite ao vivo. E amanhã, não esqueça que nós começamos o capítulo 6 de Apocalipse. Vamos começar com a abertura dos primeiros selos. Eu convido você amanhã às 21 horas aqui nesse mesmo canal. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um grande abraço para todos vocês. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, nós oramos por todos. Um grande abraço para você.